Hoje seguimos a série de fundamentos com o tema dos batismos. Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez em Hebreus capítulo 6. Esse tem sido o nosso texto base nas últimas semanas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. E lá nós vamos entender que o conceito, o ensinamento sobre os batismos é um princípio fundamental que nós temos na palavra de Deus e que tem que estar vivo na mentalidade de todos os cristãos. Talvez você não havia ainda ouvido falar que os batismos são plurais, que exista mais de um tipo de batismo na Bíblia, mas hoje nós vamos abordar isso. Hebreus capítulo 6 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que levam à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, para você entender o contexto que estamos falando nas últimas semanas, esse autor dessa carta aos Hebreus, que conhecem a nova aliança, que pertencem a Deus por meio de Cristo, que tem caminhado com Jesus, nessa carta é como se fosse também uma carta para nós como igreja. Está sendo dito assim que nós precisamos avançar para a maturidade, nós precisamos a cada dia crescer em Deus, nós precisamos dar novos passos, nós precisamos sentir que nós estamos crescendo, nos fortalecendo, vivendo coisas novas a cada dia. Essa é a naturalidade da vida cristã. Mas está dizendo ali que para que nós venhamos avançar para novos níveis de maturidade, nós precisamos estar muito bem fundamentados. Então ele está dizendo assim: eu quero trazer agora coisas novas para vocês, mas antes eu só preciso verificar uma coisa, que vocês precisam estar firmados nos fundamentos, nos ensinos elementares da palavra de Deus, que são então esses 6 aspectos que estão aí: o arrependimento de atos que conduzem à morte, a fé em Deus. Hoje nós vamos falar então da instrução a respeito de batismos e nas próximas semanas, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então isso são bases que precisam estar muito bem fundamentadas na vida da igreja e nos conceitos de todos os cristãos, que servem como um trampolim para nós crescermos naquilo que nós vamos viver com Deus nas nossas vidas. Hoje, então, instrução a respeito dos batismos, você já pode ter uma expectativa que é uma palavra um pouquinho mais voltada ao ensino, um pouquinho mais voltada à instrução, ou seja, nós precisamos ter conceitos muito claros dentro de nós sobre aquilo que a palavra de Deus nos dá a expectativa de estarmos literalmente mergulhando. Eu falo isso por causa que a palavra batismo, já no original em que ela foi escrita, a palavra grega batismo, ela, na sua própria expressão, ela carrega em si um significado. Por exemplo, se você falar em português a palavra guarda-chuva, perceba que não é uma palavra abstrata, é uma palavra que, quando você fala essa palavra, você já entende o significado desse objeto, corretamente? Então, por exemplo, quando você fala guarda-chuva, você está dizendo, é um objeto que vai me guardar da chuva, que vai me proteger da chuva. Da mesma forma, em grego, muitas palavras carregavam esse significado na sua própria pronúncia. E a palavra batismo, ela quer dizer imergir, ela quer dizer mergulhar. Esse é o significado da palavra batismo. Então, nós vamos ver hoje os batismos que a palavra de Deus estabelece como um fundamento para a vida cristã, ou seja, várias situações, conceitos que vêm de Deus, que você e eu somos convidados a mergulhar, a sermos cheios, a fazermos parte, a estarmos conectados, a estarmos vivendo essa realidade de batismos nas nossas vidas. E para isso, pessoal, eu vou precisar apresentar para ti alguns textos bíblicos, alguns conceitos, uma palavra hoje um pouco mais de instrução, mas que eu tenho certeza vão causar esperança, vão causar motivação na tua vida, vão te fazer entender o porquê e desejar viver
o resultado dessas práticas de batismo, de imersão, de mergulho naquilo que Deus tem para nós. Primeiro conceito, podemos abrir em Atos capítulo 19, a nossa Bíblia, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 19. Nós vamos abordar o primeiro tipo de batismo que a palavra de Deus traz dentro dos conceitos da nova aliança. Quando eu falo nova aliança, pessoal, entenda que na tua Bíblia existem duas grandes alianças de Deus com a humanidade. Uma aliança que nós chamamos de Velho Testamento e outra aliança que nós chamamos de Novo Testamento. Na aliança do Velho Testamento, nós conhecemos muitas coisas sobre Deus, mas nós vemos a imperfeição humana, nós vemos o pecado como insuperável pelo nosso esforço, nós vemos que a lei, um conjunto de regras, não conseguiu completamente aperfeiçoar nenhuma pessoa, isto era a velha aliança. Mas a nova aliança é a aliança que nós podemos fazer com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa aliança nos dá nova vida, e nessa aliança estão as verdadeiras diretrizes para nós vivermos coisas extraordinárias com Deus. Então, no Novo Testamento, na nova aliança, são apresentados vários conceitos de batismo, de coisas que nós precisamos mergulhar para viver a plenitude do que Deus tem para nós. E o mais conhecido deles é o batismo nas águas. É o batismo que representa, então, uma aliança com Deus, o começo de uma vida cristã que firmou uma aliança com Deus, que decidiu algo importante na sua caminhada. Mas mesmo no batismo nas águas, nós temos dois tipos de batismos diferentes na Bíblia, que eu quero que você entenda aqui, para quando você ler a Bíblia, você ter clareza desse tema. Atos capítulo 19, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, esse texto está nos explicando que o batismo nas águas, ele começou por meio da pessoa de João Batista. João Batista era primo de Jesus e ele viveu coisas ministeriais com Deus antes de Jesus, e ele preparou o ambiente, o caminho, para que Jesus pudesse vir e desempenhar o seu ministério. Então, João, ele começou a introduzir como prática para o reino de Deus, para os princípios de Deus, quase que podemos dizer assim, como que um ritual, não quero que você me entenda mal, mas é um ato que é praticado de forma humana e simbólica do batismo. João aprendeu isso dos essênios, quando ele estudou e cresceu no deserto, junto com esse povo que era muito devoto a Deus, e ele trouxe para o povo de Deus esse conceito simbólico de um marco na vida da gente. Então entenda que desde o Velho Testamento, Deus trabalha com marcas de recomeço na vida das pessoas. Cada vez que acontecia algo extraordinário, Deus estabelecia, ou os profetas estabeleciam, um marco de um recomeço, de um símbolo, de uma nova etapa de vida. E o batismo veio, então, significar, por meio de João, inicialmente, um marco da decisão de eu não querer mais viver afastado de Deus. O batismo de João é um marco da decisão de que eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas. E aí, o ato do batismo, ele é um ato de literalmente mergulhar em água. Esse é o batismo nas águas. E esse símbolo, ele carrega, então, como se nós estivéssemos sendo lavados, purificados no nosso espírito, lavados dos nossos pecados, tendo um marco nas nossas vidas, um recomeço, como se eu posso agora, por meio do batismo, pela obra de Jesus, ter um começo em que eu não me sinto culpado diante de Deus, eu não me sinto sujo diante de Deus, eu não sinto que eu carrego o peso dos pecados. O batismo, ele é o símbolo de um marco, de um recomeço. Porém, o batismo de João, que foi praticado ali nos evangelhos, Jesus, inclusive, foi batizado por João, era um batismo que parava por aí. Era apenas o símbolo de uma decisão humana de querer ser purificado por Deus, de querer abandonar os seus pecados. E quando Paulo chegou lá na igreja de Éfeso, que nós estamos vendo em Atos capítulo 19,
Ele ensinou que o batismo nas águas havia passado para um novo patamar. Que o batismo nas águas, por meio de Jesus, havia trazido uma nova realidade, uma nova profundidade no significado que ele carregava. E Paulo chegou lá em Éfeso e ele encontrou uma comunidade como a nossa, e que as pessoas haviam ouvido apenas falar do batismo de João, haviam sido batizadas nessa intenção de se arrepender dos pecados, mas Paulo disse então no versículo 4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois, em Jesus. Então, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que isso quer dizer, pessoal? Que hoje nós não praticamos mais o batismo apenas dentro da perspectiva que João começou. A igreja hoje pratica o batismo incorporando aquela perspectiva, aquilo que Jesus trouxe ao batismo. E o que Jesus trouxe ao batismo? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Hoje é um pouco mais pesado a matéria bíblica, como uma instrução mais profunda, mas você vai ver que vai causar muita expectativa no teu coração. João capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então agora Jesus, ele aprofunda e ressignifica o significado do batismo, a realidade espiritual por meio do batismo nas águas. Ele está dizendo, nós não apenas nos arrependemos, nós não apenas removemos uma culpa diante de Deus, mas quando nós nos batizamos nas águas, nós nascemos para Deus. Nós nascemos da água e do Espírito. Jesus diz assim, aquele que nasce da carne é carne, ou seja, o nosso nascimento, quando estávamos sendo gerados no ventre materno, nascemos de forma carnal, de forma humana, nos tornamos humanos. Mas da mesma forma como estávamos como bebês, embebidos ali, num ambiente, vamos dizer assim, de certa forma, como se fosse em água, da mesma forma, a Bíblia nos ensina, por meio de Jesus, que o batismo ele simboliza isso, como nós fôssemos sepultados para uma velha vida, e daquele ambiente de água, da mesma forma como um dia nós saímos da água e viemos à luz para viver uma história nova, o batismo por meio de Jesus representa esse novo começo, representa essa nova vida, representa a convicção de salvação, representa a restauração no meu ser, representa que agora, não sei se você se lembra que nós ministramos alguns cultos atrás, que a nossa natureza humana, o nosso espírito no nosso interior estava rompida a conexão com Deus. Quando eu tenho convicção de que eu nasci de Deus, o Senhor Jesus diz, aquele que nasce do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus, agora é Espírito, ou seja, nos tornamos seres espirituais conectados com Deus. Então o batismo ele agora carrega essa concepção de sim, arrependimento, perdão dos pecados, mas por meio de Jesus é reforçado com eu decidi morrer para uma velha natureza sem Deus e nascer para uma nova vida com Jesus, nascer para uma aliança com Deus. E por isso, o batismo nas águas, ele representa o sinal de uma decisão que foi tomada de viver o compromisso com Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus declara que o batismo não é apenas o lavar do corpo, não é para tirar a sujeira do corpo, mas é o símbolo de uma consciência que assumiu o compromisso com Deus. Então esse é o primeiro grande evento de mergulho, de imergir, de estarmos vivendo algo no conceito de batismo como cristãos. É o batismo nas águas, é um batismo visível, mas que carrega um sentido também espiritual. O batismo nas águas, ele nos faz morrer com Cristo, ou seja, participar lá daquele ato da cruz. Quando falamos morrer com Cristo, pessoal, às vezes as pessoas confundem, mas o morrer com Cristo é o quê? É o estarmos nos tornando participantes da cruz. O que significa nos tornarmos participantes da cruz? Foi lá que o pecado foi resolvido. Foi lá que toda a culpa foi estabelecida sobre Jesus, foi lá que o sangue foi derramado para liberar perdão de uma vez por todas. Então acessamos esse
ambiente de perdão de pecados, esse ambiente de decisão de não querer mais caminhar sem Deus e também, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Que pelo batismo nós também morremos com Cristo para que possamos ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Também vivamos uma vida nova. Está aí descrito no final do texto. Então assim, pessoal, nós entendemos o conceito do batismo nas águas de uma forma simples, objetiva. Se você ainda não é batizado nas águas, fale com a pessoa que te convidou para estar aqui, fale com o teu líder de célula. Nós temos um treinamento de primeiros passos que nós falamos durante 1 hora inteira apenas sobre o conceito de novo nascimento, de batismo nas águas. Mas todo cristão precisa ter isso muito claro dentro de si. Eu nasci para uma nova vida. Eu quero me batizar com Jesus, eu quero firmar um compromisso com Deus, eu quero fazer uma aliança por meio do Senhor Jesus. Inclusive, pessoal, para nós encerrarmos o batismo nas águas, lembre que Jesus, quando ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, e ele já tendo ressuscitado, já tendo terminado a sua obra na cruz, ele disse: agora é com vocês. Agora vão pelo mundo todo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é como nós praticamos hoje, e ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, pessoal, esse é o centro de tudo que nós precisamos fazer como igreja. Ou nós estamos ensinando as pessoas sobre Deus, ou nós estamos causando a oportunidade de que elas tenham uma aliança com Deus, ou nós estamos fazendo com que esses que já têm uma aliança com Deus sejam ensinados e amadureçam para viver coisas extraordinárias com Deus. A igreja gira em torno desse mandamento de Jesus. E agora nós temos o gancho para entrar no segundo batismo que a Bíblia fala. E para tua surpresa, nós vamos falar hoje de 5 batismos. 2 deles nós já falamos. O batismo de João, que não é mais praticado por nós, foi substituído como batismo nas águas pelo batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora mais 3 ainda. O batismo no corpo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja o que está escrito no versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Aqui nós vamos falar então do batismo no corpo. Batismo no corpo de Cristo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Lembra, a palavra batismo significa mergulhar, significa imergir, significa estar sendo conectado de forma inteira com alguma coisa. E aqui a Bíblia está ensinando que todos nós, como cristãos, precisamos entender que somos batizados no corpo de Cristo. E isso não é uma coisa, não é uma situação simbólica visível, mas é algo que acontece de forma também espiritual, mas pela nossa prática como igreja. Então, o batismo no corpo, o que significa? Que nós temos que entender que quando recebemos Jesus, não existe diferença de nações, não existe diferença de idade, não existe diferença racial, não existe diferença de dinheiro, não existe diferença de classes, não existe diferença de idiomas. Quando nós nascemos de Jesus, quando nós fazemos parte do projeto de Deus, é um só reino, é um só povo, é uma grande nação de Deus nessa terra que se chama Igreja de Cristo e que é explicada aqui para a gente entender melhor como um só corpo de Cristo que se move nessa terra. E agora a palavra de Deus está nos explicando que cada um de nós é um membro deste corpo. Cada um de nós tem uma função nesse corpo. Cada um de nós faz parte desse corpo. Então, por isso que, por exemplo, pessoal, cada um tem a sua opção, tem o seu ponto de vista teológico, mas vocês não me viram nas minhas redes sociais
ficar provocando discussão sobre questões raciais que estavam acontecendo nos últimos dias na nossa sociedade. Por que eu não fiz isso? Porque eu, Diego, entendo pessoalmente de que quanto mais nós trazemos discussões de diferenças sociais, políticas, raciais, de classes financeiras, de povos diferentes, quanto mais nós ficamos falando disso, mais nós passamos a ser, de fato, separatistas no nosso meio. No ambiente do povo de Deus, não tem alto nem baixo, gordo nem magro, feio nem bonito, grego nem judeu, argentino ou brasileiro, preto nem branco, nem amarelo, nem nada disso. Nós somos um só corpo e um só povo. E todos nós nos movemos pelo mesmo Espírito na face da terra. E no ambiente cristão, nós precisamos entender isso e olhar como Jesus olhou para pobres, para ricos, para pessoas de todos os tipos, classes, gêneros, qualquer tipo de vida humana nessa terra, com o mesmo amor de Deus, com o mesmo olhar de Deus, com a mesma intenção de salvar, com a mesma intenção de estender a mão. Se eu te falar uma coisa, você vai parar para pensar e talvez não entender no primeiro momento, mas reflita nisso. Jesus, na verdade, tinha mais misericórdia dos ricos do que dos pobres. Porque ele percebia como que os ricos estavam dominados pelo seu dinheiro e não conseguiam acessar a Deus. Não conseguiam vencer o orgulho, não conseguiam vencer a avareza. Ao ponto que Jesus disse, como é difícil um rico herdar o reino de Deus. Então o Senhor Jesus olha, e a gente tem que olhar como cristão na face da terra, para um só corpo. O que eu quero que tu entenda hoje é que nós precisamos ter a consciência de que fomos batizados nesse corpo, somos enxertados nesse corpo, somos mergulhados nesse corpo. Então, se nós somos mergulhados nesse corpo, batizados nesse corpo, enxertados nesse corpo, podemos nos dar o direito de andar sozinhos nessa terra como cristãos? Podemos nos dar o direito de achar que a nossa fé deve ser praticada de forma individualista, apenas voltada para nós mesmos? Podemos ter essa concepção de que ser cristão é uma coisa individual? Não. Hebreus 10, 25, a palavra de Deus nos orienta assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia com D maiúsculo vai fazer parte de uma das ministrações dos fundamentos que nós vamos estar abordando aqui, falando do juízo final. Quando falarmos de o dia, quando a Bíblia fala o dia, está falando sobre o último dia, o final dos tempos, a vinda de Jesus pela segunda vez. Quanto mais nós percebemos que o tempo passa, que os anos passam, que o reino de Deus cresce, mas que também aquilo que Satanás se levanta se torna mais forte, mais nós percebemos, eu preciso me reunir como igreja, eu preciso fazer parte do corpo, eu preciso estar conectado com pessoas, porque é no meio do corpo, como diz em Hebreus 10, 25, que nós somos encorajados. E vivemos todas as outras mutualidades que a Bíblia fala. É por meio do corpo que nós podemos viver as mutualidades de chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, fortalecer uns aos outros, servir uns aos outros, ser misericordiosos uns para com os outros, amar uns aos outros. Por isso que o nome da comunidade que nós estamos aqui reunidos, nós escolhemos esse nome em função disso. A família da fé, a minha família espiritual. As pessoas com quem eu me fortaleço, com quem eu caminho, junto com Jesus, da mesma forma como a minha família natural, o meu vínculo com esse corpo é como uma família da fé que eu compartilho. É eu estar sendo batizado nesse corpo. Então o batismo no corpo, ele acontece quando eu decido pertencer a uma comunidade de cristãos. Quando eu decido fazer parte de um projeto de Deus coletivo. E não tem como viver a plenitude da obra de Deus nas nossas vidas sem fazer parte de uma comunidade de cristãos. Sem estar conectado ao corpo, batizado ao corpo. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas isso a Bíblia traz como um fundamento. Precisamos estar vivendo as nossas vidas mergulhados no corpo, batizados como povo de Deus, batizados no corpo. E quando nós fizemos isso,
Nós precisamos entender o texto de Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19, vamos falar então lá no Sermão do Monte, palavras de Jesus, de prioridades das nossas vidas que nós precisamos aprender a viver como corpo. Porque não é apenas eu pertencer a uma comunidade, não é apenas eu estar indo a uma célula, não é apenas eu frequentar um culto numa igreja. Eu agora querer me mover como corpo de Cristo. Ter prioridades como corpo de Cristo, ter atitudes como corpo de Cristo, fazer as obras que Deus preparou para que eu fizesse, assumir o meu chamado, querer viver coisas com Deus nessa terra. Ao mesmo tempo que eu sou um pai de família, ao mesmo tempo que eu sou um filho, ao mesmo tempo que é uma mãe, ao mesmo tempo que eu tenho os meus afazeres, a minha profissão, ao mesmo tempo, Deus me chama a trabalhar como seu corpo. E quando isso acontece, pessoal, olha o que Jesus fala. Mateus 6,19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Há um tesouro no reino de Deus. Há uma preciosidade quando nós assumimos o nosso papel de viver como parte do corpo. Terceiro batismo que nós vamos falar é o batismo que está descrito, os dois estão descritos em Mateus capítulo 3, versículo 11. Você está em Mateus 6, volte algumas páginas, Mateus capítulo 3, versículo 11. Estão aqui os últimos dois batismos que nós vamos trazer como fundamento hoje. E diz assim a palavra de Deus: João Batista, aquele que estava batizando para arrependimento, falando sobre Jesus, sobre o futuro. Ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o quê, pessoal? Com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós fechamos a instrução a respeito dos batismos e vamos falar nessa parte final do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. São mais dois batismos que precisam estar claros. Lembra? Batismo, mergulhar. Batismo, fazer parte. Batismo, deixar a minha vida ser envolvida por essa situação. O batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, ele significa o fato de Deus liberar poder que me envolva para viver uma vida sobrenatural nessa terra. Nós vemos relatos bíblicos de comunidades de cristãos que viveram parte da sua história sem experimentar o batismo com o Espírito Santo. Vemos hoje nessa terra igrejas inteiras que servem a Deus, que acreditam em Jesus, que não creem e não buscam o batismo e o enchimento com o Espírito Santo. Ou seja, é possível ser cristão, ser salvo, o batismo nas águas é válido, eu estou no corpo, é válido, é possível viver nessa esfera, porém Deus tem mais para nós. O batismo com o Espírito Santo nos faz viver uma vida de poder, nos faz viver uma vida que acessa o sobrenatural. Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus conecta a questão de nós estarmos causando o povo de Deus nessa terra, as manifestações do poder de Deus como sinais que acompanham a igreja e que fazem com que seja mais relevante e com que as pessoas creiam na manifestação do poder de Deus. Lembra que Jesus falava que ele fazia e operava os milagres para que as pessoas crescem. Então, o cristão, a igreja, que vive ambientes de poder de Deus manifestos sobrenaturalmente, traz um ambiente mais poderoso de fé e de liberação da atuação de Deus. Diz assim a palavra de Deus: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado nas águas, Jesus está dizendo, versículo 16, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu prefiro a expressão de João 3,18, que diz, já está condenado porque está vivendo afastado de Deus. Mas veja comigo o versículo 17, que diz assim, e estes sinais, coloca lá para nós o 17, acompanharão os que creem. Em meu nome, Jesus está dizendo, em meu nome expulsarão demônios. Olha só, sinais sobrenaturais. Em meu nome
falarão em novas línguas. Versículo 18. O que mais que são sinais? Pegarão em serpentes, como o apóstolo Paulo fez, numa situação inusitada que aconteceu no seu ministério. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. Nós estamos vendo aqui o que, pessoal? Expressões do poder de Deus, da vida sobrenatural, manifestas na realidade dos discípulos, manifestas na vida da igreja. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele se faz necessário para que nós venhamos acessar isso. O que significa, então? Eu sou mergulhado no Espírito de Deus. O Espírito de Deus me envolve. E quando isso acontece, eu tenho a capacidade de atuar nessa terra, causando o poder de Deus. Orar por um enfermo e ele ser curado, expulsar um espírito maligno, estar causando o poder de Deus, com sinais e maravilhas, falando em novas línguas, profetizando, ambientes sobrenaturais do poder de Deus. E isso acontece, então, pessoal, de duas formas. Especialmente, lembre, se você quiser anotar, Atos capítulo 1, versículo 8, de novo, reforçando. Jesus promete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Inclusive, Jesus, ele ensina os seus discípulos, ele diz: não saiam ainda, fiquem aqui ainda, fiquem reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No livro de Lucas, o Senhor Jesus traz essa instrução. Em Atos, agora no primeiro capítulo, versículo 8, Jesus diz: vocês vão ser cheios de poder para viver esses sinais. Quando nós entendemos isso, pessoal, eu preciso só te trazer uma observação de duas formas como que acontece. Como que eu posso ser cheio desse poder de Deus? Como que eu posso ser mergulhado no Espírito de Deus? Como que eu posso ser envolvido pela presença de Deus naquilo que a Bíblia fala como um batismo no Espírito Santo? Duas formas isso acontece. Lucas 3, 21, como é que aconteceu com Jesus? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Vamos ver agora Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, a primeira forma que nós vemos para sermos a cada dia cheios, mergulhados no Espírito Santo de Deus, qual é a primeira forma, pessoal? Oração. Jesus estava orando, foi cheio do Espírito Santo, os discípulos estavam orando, foram cheios do Espírito Santo. A segunda forma, Atos capítulo 8, versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então a segunda forma é com imposição de mãos, ou seja, a gente orando, mas sendo transferido por imposição de mãos. Jesus ensinou isso. Quando a gente impõe as mãos, nós transferimos presença de Deus, que faz as pessoas serem cheias do poder de Deus, faz as pessoas serem curadas de enfermidade, faz as pessoas serem libertas de espíritos malignos. Então, outro texto, Atos 19, 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Então nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo, profetizado por João, lá em Mateus capítulo 3, ele ocorre como um mergulho na presença de Deus, que deve ser um evento cotidiano, constante na nossa relação com o Senhor. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses que nós podemos apagar o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos a cada dia lembrar desse fundamento, não só de estar batizados no corpo, não só de estar vivendo uma aliança com Jesus por meio do batismo nas águas, em que eu sou uma nova criatura, mas de eu estar constantemente desejando ser batizado no Espírito Santo de Deus, mergulhado na presença de Deus. Aquilo que a igreja chama hoje de batismo com o Espírito Santo, nada mais é do que a primeira vez que isso acontece de forma intensa na vida de um cristão. A primeira vez que eu percebo que eu sou mergulhado na presença de Deus, a primeira vez que eu falo em línguas, profetizo, que Deus me usa, a primeira vez que eu tenho um encontro que me causa convicção da presença de Deus. Normalmente, alguns sinais acompanham isso, percepções no nosso ser,
poder de Deus liberado no nosso meio. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E para nós terminarmos, pessoal, nós vamos falar do último batismo. Lembra que João profetizou? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, ele é interpretado de várias formas por vários teólogos, por vários estudiosos da Bíblia, mas independente das possibilidades de interpretação, eu quero te trazer aquilo que, na minha concepção, também como teólogo, traz mais sentido sobre passarmos pelo fogo e sermos batizados. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Lembra que eu avisei que hoje é um dia mais instrucional, um dia de mais ensino, um pouquinho mais carregado de textos bíblicos, mas que vão te trazendo esperança, e eu espero que esteja te trazendo desejo de viver isso com Deus. Desejo de viver essa consciência de o meu passado ser perdoado, essa consciência de não carregar culpas, essa consciência por meio do batismo nas águas de nascer por uma nova vida, essa consciência de ser batizado no corpo de Cristo. Eu não estou apenas frequentando uma igreja, não me associei a um grupo, a um clube, eu sou parte de um corpo, não importa o lugar que eu esteja na terra, eu sou parte de um corpo do Senhor Jesus nessa terra. Essa esperança de eu ser cheio de poder de Deus para atuar nessa terra, para viver sinais e maravilhas, para ver a mão de Deus se manifestando na minha realidade, sobre a minha família, sobre tudo que eu fizer. E agora, o batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? É uma expectativa, é uma forma de nós praticarmos as nossas obras hoje aqui por meio do corpo para o reino de Deus, naquilo que vai acontecer depois que essa nossa vida terrena terminar, essa nossa realidade terminar. Nós vamos ter, como nós vamos ver daqui a algumas semanas, o dia do grande dia, o dia do julgamento, o dia do grande juízo. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, com uma aliança com Jesus, têm acesso a uma vida eterna, a fazer parte de um povo que agora vive uma nova vida. A Bíblia fala que serão novos céus e nova terra, que estarão sendo postos por Deus, praticamente recriando tudo que estiver contaminado pelo pecado. Então todo o ambiente de pecado, de morte, de ira, de dor, vai ser removido da face da terra, e todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar para uma nova vida e viver novos céus e nova terra com o Senhor. Essa é a promessa bíblica. Agora, como que nós vamos viver essa vida? Qual é o ponto de partida da nossa nova vida? Nós vamos dar um insight hoje, então, daquilo que vamos ministrar daqui a algumas semanas. A condição inicial da nossa vida com Deus em eternidade está ligada às obras que nós praticamos por meio do corpo nessa terra e que vão passar pelo fogo, vão ser batizadas pelo fogo. Vamos ver. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Paulo está dizendo que ele implantou a igreja e agora havia outro continuando esse processo em Corinto. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 14. Se o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Está dizendo o quê? A forma como eu vivo no corpo o reino de Deus nessa terra, eu vou construindo coisas na minha vida sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Todos nós estamos construindo. Você está construindo como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, como aluno, como cidadão nessa terra, em relação ao teu próximo, nos teus sentimentos, nos teus projetos. Todos nós estamos construindo algo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: alguns estão construindo coisas como se fossem ouro, prata e bronze. Outros estão construindo coisas como se fosse madeira, feno ou palha.
No dia em que estivermos diante de Deus, tudo que nós construímos passará pelo fogo. E isso eu estou chamando hoje de batismo de fogo. Passará, será mergulhado pelo fogo. O que Paulo está dizendo? Aquelas obras que forem como madeira, feno ou palha, quando passa pelo fogo, o que acontece com esses materiais, pessoal? Se perdem. Perdem o seu valor. Se tornam insignificantes para essa nova etapa. Agora, aquilo que eu construí como ouro, prata e bronze, passa pelo fogo e continua. Então, aqui está falando sobre recompensas de Deus para as nossas vidas, para toda a eternidade. Não temos que ser interesseiros e trabalhar por isso, mas Deus promete essa graça sobre nós. Que aquilo que nós fazemos nessa terra, por meio do corpo de Cristo, de valor para a eternidade, tesouros no céu, lembra que Jesus falou? Serve de recompensa para o início da nossa vida na eternidade. Então, não sabemos exatamente como, mas cada um de nós viverá com Deus a eternidade, ressuscitaremos com Cristo, e a forma como começaremos a viver isso tem tudo a ver com quanto nós construímos nessa terra por meio do corpo. Isso passa pelo fogo e podemos levar obras que vão nos fazer viver coisas ainda maiores com Deus pelos séculos dos séculos. Esses fundamentos têm se perdido no corpo de Cristo. O evangelho tem sido barateado. As pessoas não têm nem falado mais sobre esses fundamentos. Parece que se Deus me dá um emprego, um marido e um carro novo, eu sirvo a Ele, se Ele não me der, eu não sirvo. Isso faz crentes imaduros, fracos, com uma aliança fraca, qualquer coisinha que se abala, abandona a sua fé em Deus. A palavra de Deus nos ensina que servir a Deus é muito maior. Servir a Deus é algo tão precioso, que ecoa pela eternidade. E Jesus nos abriu uma grande porta de acesso a Deus, que nos faz, então, entender os batismos. Aliança com Deus para a nova vida. Batismo nas águas. E ser parte de um corpo e viver coisas extraordinárias como o corpo nessa terra. Batismo no corpo. Sermos cheios de poder, mergulhados na presença de Deus pelo Espírito Santo. Vivendo coisas sobrenaturais na nossa realidade. Batismo no Espírito, com o Espírito Santo. E também tudo aquilo que nós construímos por meio do corpo. Um dia passará pelo fogo. E nesse batismo de fogo, nós teremos a recompensa pelos séculos dos séculos daquilo que nós construímos nessa vida e nessa terra. Espero que essa instrução a respeito dos batismos tenha te motivado a viver a tua vida cristã de forma mais séria, mais comprometida e ter expectativa das grandes coisas que Deus tem preparado para a tua vida, na tua aliança interna com Ele, do teu coração, por meio do corpo de Cristo, como igreja nessa terra, viver coisas de poder sobrenatural e construir obras que permaneçam e que se tornem tesouros no céu para a tua realidade.